Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Bom dia, aqui é o professor William. Estou gravando esse vídeo hoje para fazer a explicação para vocês dessa aula do dia 31/5. Então, essa aula de segunda-feira, tá? Nós vamos começar aqui já com língua portuguesa. Proposta de atividade, ó. Nessa atividade, conheceremos uma nova versão do conto A Sopa de Pedra e também aprenderemos outra característica desse gênero textual. Então, na semana anterior, a gente viu o conto Sopa de Pedra da versão que eu deixei até aqui para vocês verem, ó, da versão da Ana Maria Machado, tá? E hoje, na aula de hoje, nós vamos ver uma outra versão desse conto, tá? E nós vamos fazer a comparação. Então, ó, para começar, contextualização. Em aulas anteriores, conhecemos um sujeito que engana os outros para resolver os seus problemas. Dê 3 características, ou seja, qualidades, para esse personagem de acordo com o que foi estudado. Então, vocês lembram do personagem, o Pedro Malas Artes? Então, ele tem algumas características, né, que a gente viu lá no conto da Sopa de Pedras. Então, vocês vão escrever aqui, ó, nessas linhas, 3 características que ele tem, ou seja, 3 qualidades. Quando eu digo qualidades, não quer dizer exatamente uma coisa boa, né? Quer dizer só uma característica. Eu posso dizer que uma qualidade dele é ser enganador, por exemplo. Isso seria uma qualidade, né? É só um nome que vai ter. Então, vocês vão escrever aqui 3 características, né? Ou seja, 3 qualidades dele. Conhecimento prévio. Você acha que Pedro Malas Artes conseguirá se livrar de um gigante? O que você fará para se livrar dessa situação? Então, nós vamos ver aqui, ó, uma historinha em quadrinhos, tá? Nessa historinha em quadrinhos, o Pedro Malas Artes está lá, né? E vocês vão ler a história e ele vai se envolver com um gigante. Então, após a leitura, vocês veem aqui, ó, que história você relembrou ao ler essa história em quadrinhos, né? Então, após ler a história em quadrinho do Pedro Malas Artes e o Gigante, qual história que fez você lembrar quando você leu essa história aqui em quadrinhos? Então, vem e coloca aqui, tá? Mão na massa. Agora é sua vez. Desenhe no quadrinho abaixo o que Pedro Malas Artes fez para se livrar desse gigante. Observação: não se esqueça de utilizar os balões de fala para escrever a conversa dos personagens, caso o seu quadrinho apresente diálogo. Então, nesse quadrinho aqui, ele não tem fim, ele não acabou aqui nesse último quadrinho, né? O gigante pegou aqui o Pedro Malas Artes e ele quer que a gente faça um balão, um último quadrinho, contando como que o Pedro Malas Artes vai conseguir se livrar dessa situação, utilizando, claro, a sua esperteza, né? Se caso ele for utilizar fala, tem que colocar o balãozinho de fala, tá bom? Dizendo o que ele disse para o gigante ou o que o gigante respondeu, tá bom? Isso vai fazer a ilustração aqui nesse espaço. Quem faz a atividade pela plataforma, aí já faz direto no caderno, tá bom? Continuando aqui, ó. Aqui, né? Continuando aqui. Isso, ó. Então, nessa atividade, conheceremos uma nova versão do conto, tá? Na aula anterior, iniciamos os estudos a respeito do gênero textual conto. Desde pequeninos, ouvimos histórias contadas por alguém, seja por familiares, amigos e uma grande parte delas pelos livros. E quando falamos sobre elas, lembramos-nos de alguns elementos que já são do nosso conhecimento. Isso é, sabemos que são contadas por alguém, que acontecem em um determinado espaço de tempo, com personagens atuando em seu enredo. Essa semana estaremos trabalhando com uma modalidade do conto, que é o conto de esperteza. Os contos de esperteza fazem parte das narrativas de tradição oral. São narrativas geralmente curtas, nas quais os personagens, tanto animais quanto homens, fazem uso de sua esperteza para garantir a sua sobrevivência. Então, os contos de esperteza a gente já está estudando desde a semana anterior, né? A gente vai ver essa aula hoje para relembrar algumas características deles. Segundo momento, conhecimento prévio.
Além do conto Sopa de Pedra, que estudamos na aula anterior, qual outro conto você conhece? Então aqui na frente, né, ou na frente, ou embaixo, ou aqui em cima, vocês vão escrever se conhecem algum outro conto. Você sabia que o conto é uma narrativa relativamente curta, no qual o espaço e o tempo são reduzidos, como também apresenta poucas personagens? Então aqui vocês vão escrever, né, se você sabia dessa informação. E a última, quais são os personagens que aparecem no conto que estudamos? Que é o conto Sopa de Pedras. Então vocês vão escrever lá a característica. Vocês vão escrever os personagens que aparecem, na verdade. Terceiro momento, mão na massa. Dando continuidade ao estudo do conto, nesse momento você fará a leitura e conhecerá uma outra versão do conto A Sopa de Pedra. Então, eu vou ler para vocês aqui e em seguida tem algumas questões. Tá? As questões eu não vou responder para vocês, mas vou fazer a leitura. Então, o conto Sopa de Pedra. Um rapaz pobre e faminto andava pelo campo em busca de alimento. Foi então que teve uma ideia e resolveu colocá-la em prática. Escolheu um local próximo a uma casa com uma grande horta e alguns animais. Chegando lá, fez os seguintes pedidos aos donos da casa. Olá, será que vocês podem me arrumar uma panela? O casal, conhecido pela fama de não ajudar ninguém, responderam. Olha, moço, nós não vai ajudar ninguém. Pegue o trecho daqui. Mas o rapaz tanto insistiu que conseguiu a panela. E então preparou o fogo e colocou água para ferver. Pegou algumas pedras, lavou-as bem e colocou dentro da água fervente. Os donos da casa ficaram curiosos e perguntaram: O que você está cozinhando, rapaz? Uma sopa de pedra deliciosa, respondeu ele. Mas como é que é possível fazer uma sopa de pedra? Indagou o casal. Uai, muito fácil, ele explicou. Tenho aqui fogo, uma panela com água fervendo, mas se vocês tiver algo para engrossá-la, como um pedaço de carne, batata, feijões, vai ser muito melhor. Os donos da casa lhe deram carne, batatas e feijões. O rapaz colocou tudo dentro da panela e o cheiro começou a ficar muito bom. Então ele disse: se tivesse um bocado de tempero, a sopa ia ficar muito melhor. Ia ficar bem melhor. E novamente os donos da casa lhe deram tempero. Ele foi cozinhando e mexendo até que a sopa ficou pronta e foi consumida pelos três. Assim que terminaram, o rapaz tirou as sopas da panela e jogou-as fora. Os donos da casa, espantados, disseram: Mas e as pedras? Você não vai comer? Oxe, as pedras a gente joga fora, respondeu o rapaz, fugindo. Então, essa é uma outra versão do conto da Sopa de Pedra. Primeira pergunta aqui, ó. Você se lembra da primeira versão do conto A Sopa de Pedra, estudada na semana anterior? Quais são as semelhanças e diferenças entre essas duas versões? Então, vocês vão ver quais são as semelhanças e quais são as diferenças entre essas duas versões do conto, tá? Caso não se lembrem da outra versão, eu deixei aqui, ó. Volta lá, né, pega os impressos da semana anterior, ou quem faz aqui pela plataforma, pode abrir aqui, ó. Eu deixei aqui para vocês consultarem, tá? Quarto momento, a retomada. Número 1. Como vimos anteriormente, em um conto há poucos personagens. Quais são os personagens dessa versão da Sopa de Pedra? Então, quem são os personagens que aparecem aqui nessa versão do conto? Vamos escrever aqui nessa linha aqui. Número 2. Há poucos deslocamentos de espaço dos personagens. Sendo assim, qual foi o local em que os eventos dessa história aconteceram? Então, ele está dizendo aqui, ó, que não fica mudando de lugar, né? A história acontece em um lugar só. Então, está perguntando qual foi o local que essa história aqui aconteceu. Vai colocar aqui na frente, aqui embaixo. Número 3. Coloque verdadeiro ou falso de acordo com as características do conto que você leu. Então, tem 4 alternativas aqui. Vocês vão escrever na frente, né? Colocar um V ou um F se for verdadeiro ou falso, tá? Para cada uma dessas frases aqui, que são características, né? Número 4. Qual foi a esperteza do rapaz? Então, qual foi a esperteza que ele utilizou aqui nesse conto, que caracteriza esse conto, inclusive, como um conto de esperteza? Vai colocar a resposta aqui na número 4. Número 5.
Releia o final do conto e sublinhe o trecho que mostra o humor dessa história. Então tem aqui um trechinho, ó. Mas e as pedras, você não vai comer? Oxe, as pedras a gente joga fora, respondeu o rapaz fugindo, já em disparada. Então, vamos sublinhar, né? Ou sublinhar ou pintar o trecho que mostra o humor dessa história, tá? Qual frase, qual trechinho, qual palavra que traz humor para essa história, né? Dessas duas frases aqui. Vai sublinhar. Número 6. Que motivo o rapaz teve para fugir? Por que ele fugiu? No final fala aqui, ó, o rapaz fugindo, já em disparada. Por que ele fugiu? Então, na número 6, vai escrever aqui o motivo por ele ter fugido. 7. Leia os seguintes trechos do conto. Será que vocês podem me emprestar uma panela? Olha, moço, nós não vai ajudar ninguém. Mas como é que é possível fazer uma sopa de pedra? A linguagem utilizada nesses diálogos acima é coloquial, formal, regional ou informal, né? Podem ver que as frases aqui elas não estão escritas da maneira como nós conhecemos, né? Como nós aprendemos. Não quer dizer que elas estejam erradas, tá? Mas elas estão escritas de que forma? Coloquial, formal, regional ou informal? Sinal alternativo aqui que vocês acharem mais correto. E a número 5, fechamento, né? O quinto momento, no momento de fechamento. Agora, de uma maneira bem criativa, faça uma ilustração para esse texto, representando a parte da história que você mais gostou. Então, depois de conhecer essa outra versão do conto A Sopa de Pedra, vocês vêm aqui e façam a ilustração do trecho que mais gostaram, tá bom? Em seguida, vamos aqui com matemática. Nessa atividade, vamos identificar a relação entre fração e os números decimais. Na prática, na semana anterior, a gente começou a estudar as frações, começamos a estudar os números decimais, então agora nós vamos ver a relação entre eles na prática. Então, primeiro momento, contextualização. Iniciamos, na aula anterior, nós estudamos o estudo das frações, aprendemos o conceito de fração, a fazer a leitura e a representação. Você se lembra disso? Segundo momento, conhecimento prévio. Você sabe a história das frações? Por que elas surgiram? Para que servem as frações? Vamos conhecer um pouco da história das frações. Leia o texto a seguir com bastante atenção. História das frações. As frações tiveram origem no Egito Antigo, quando os geômetras dos faraós precisaram cortar cordas para demarcar áreas de plantio ao longo do rio Nilo. Como as áreas nem sempre podiam ser medidas com o comprimento real total dessa corda mestra, eles sentiram a necessidade de dividir essa corda em pedaços menores do mesmo tamanho. Então, como foi possível perceber ao longo da história, e esse é a origem da fração, né? Então, como foi possível perceber ao longo da história, de tanto contar, o homem inventou os números naturais, quando precisou medir comprimentos, e ele criou a unidade de medida. A unidade escolhida para medir um comprimento nem sempre cabia exatamente nesse comprimento, e foi assim que ele dividiu a unidade em partes iguais. Então, a fração foi criada para representar uma parte da unidade que estava sendo usada para medir. Então, temos aqui, essa figura foi dividida em duas partes, e uma parte foi pintada, né? Então, a fração que representa essa figura é 1 sobre 2, ou seja, 1/2, onde o 1 é o numerador e o 2 é o denominador. Então, o numerador numera as quantidades de partes, né, e o denominador o número de partes. Então, aqui foi dividido em duas partes e foi pintada uma. Então, dividiu em 2, o 2 fica embaixo e pintou uma. O 1 fica em cima, é o numerador. Concluindo, vimos que o conhecimento sobre fração nem sempre foi utilizado em diversas ocasiões. Quando há necessidade de dividir qualquer objeto em partes iguais com mais de uma pessoa, quando necessitamos organizar um espaço pensando em dividi-lo em partes iguais, ou no momento em que nossos responsáveis vão seguir uma receita que pede 3/4 de uma xícara de chá de óleo. Certamente o conhecimento a respeito das frações ajudará a resolver essas questões.
Então, tem um exemplo aqui novamente, né? A figura foi dividida em duas partes, né? Uma parte de 2, né? 1/2, né? Ou 1/2, uma parte de 2. Isso significa que há um inteiro que foi dividido em duas partes e uma parte será utilizada por algum motivo. Só que a gente já viu semana passada, a gente só está relembrando. Momento mão na massa. Agora pegue uma folha sulfite ou de caderno e dobre em 8 partes iguais. Depois, pinte duas partes da cor que mais gosta. Agora vamos responder as questões. Então, ó, vocês vão pegar uma folha sulfite, né? Como se aqui fosse uma folha sulfite. Vão dobrá-la em 8 partes iguais e vão pintar duas partes, né? Aí vocês vão abrir novamente a folha, vão observar e vão responder as 3 perguntas aqui, ó. E na verdade vão responder as 6 perguntas aqui, ó. Quantas partes iguais há nessa folha, né? Ou no todo? Quantas partes que depois que foi feita a dobradura e que abriu, quantas partes iguais há nessa folha? Quantas delas foram pintadas? Escreve aqui. Indique com uma fração a parte que foi pintada. Então, lembra que o denominador, que é o que está embaixo, vai marcar a quantidade que foi dividido e em cima, no numerador, a quantidade que estamos analisando, né? A quantidade que foi pintada nesse caso. Letra D, você pintou duas ou da folha, ou seja, você pintou duas o que da folha, né? Letra E, há tantas partes iguais ao todo e tantas foram pintadas, vai preenchendo aqui com os números. F, indique com uma fração a parte que não foi pintada. Então, faz aqui. É bem tranquilo, a gente fez bastante exercício semana passada sobre isso. Acho que vocês vão conseguir fazer sem dificuldades. Continuando aqui, ó. Leia as frações com denominadores de 2 a 9 da seguinte forma. Então, aqui vai estar ensinando o nome das frações de acordo com os denominadores, né? Que são os números que estão embaixo, ó. 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/3, 1/5, 1/7 e 1/9. Algumas frações elas recebem alguns nomes específicos, né? Como quando o denominador for 10, for 100 ou for 1000. Quando for 10, nós chamamos de décimo. Nesse caso aqui, ó, 3 décimos. Quando for 100, nós chamamos de centésimos. Nesse exemplo aqui, 4 centésimos. E quando for 1000, nós chamamos de milésimo. Nesse caso aqui, 1 milésimo. Quando o denominador for maior que 9 e não for nenhum dessas situações, a gente só escreve avos na frente. Então, 5, 11 avos, 4, 20 avos e 6, 30, 31 avos. Tá? É bem tranquilo isso aqui, a gente também já viu. Na verdade, vocês já viram desde do quarto ano, tá bom? E a gente já viu semana passada. Retomando, agora é sua vez. Escreva como se lê as frações abaixo. Então, tem aqui, ó, as frações da letra A até a letra E. Ele deu um exemplo aqui, ó. O 3/9 chama 3 nonos, né? Volta aqui na tabela, se não lembrar, e olha aqui o nome que ele recebe quando o 9 está no denominador. Em seguida, tem aqui o 5/7, né, que é os 5 sétimos, e as outras aqui que vocês vão fazer. Aqui na frente é o contrário, ele deu o nome e ele quer que a gente coloque a fração na frente, ó. 5 décimos, 5/10, né? 2 décimos, 2/10, e assim por diante vocês vão fazendo aqui. Número 3. Observe as imagens abaixo e escreva as suas frações. Escreva suas representações na forma de fração. Então, ó, ele deu um exemplo aqui para nós, ó. Foi dividido esse quadrado aqui em duas partes, ó. Se foi dividido em duas partes, cada parte representa uma parte de um total de 2 que foi dividido. Então, cada pedaço desse quadrado é representado pela fração 1/2, né? 1/2.
E vocês vão fazer a mesma coisa aqui nessas outras figuras geométricas, ó. Essa aqui, por exemplo, ó, foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Ou seja, a fração que representa cada parte dessa aqui é 1 sobre 6, né? Que nós chamamos de 1/6. Por quê? A figura foi dividida ao todo em 6 partes e cada parte representa 1 sobre 6. E aí tem mais 1, 2, 3 situações aí para vocês resolverem, ó, 3 figuras geométricas. Número 4. Desenhe uma imagem que represente as frações abaixo. Então, ó, aqui é o contrário, né? Aqui a gente deu a figura para vocês encontrarem a fração. Aqui tem a fração para vocês desenharem a figura. Então, ele deu 2 exemplos, ó. Essa aqui ele pediu para representar uma figura que representasse a fração de 1/10. Então, foi feito um retângulo aqui, foi dividido em 10 partes e pintou uma, né? Então, representou a figura de 1/10. Por quê? Dividiu em 10, pintou uma, 1/10, né? 1/10, uma parte de 10. Mesma coisa aqui nessa figura, ó. Ele quer que a gente represente a figura do 3/6, 3 sobre 6. Então, dividi a figura em 6 partes e pintei 3 dessas partes. Portanto, 3/6. Dividi em 6 e pintei 3. E aqui vocês vão fazer a mesma coisa. 2/4, 5/6, 2/7, 3/8, 6/12 e 3/4. Vou fazer a primeira com vocês, ó. 2/4, ou seja, eu vou fazer qualquer figura, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, um círculo, e vão dividir em 4 partes, tá? Qualquer figura que vocês fazerem, vão dividir em 4 partes iguais, o importante é que sejam iguais, e vão pintar 2. Pronto, vai estar representada a fração 2/4, né? Uma figura dividida em 4 partes, da qual eu pintei 2 partes, tá bom? Então essa é a número 4, né? Fora essa letra A, tem a letra B até a letra F. E essa aqui é a aula do dia 31. Eu comecei mostrando para vocês a aula de estratégia de leitura, mas eu acho que no de vocês aí vai estar no final, tá? Dos impressos da semana, tá? Mas o vídeo eu acabei mostrando primeiro essa daqui, tá bom? Pessoal, então vocês façam aí as atividades. Caso tenham dúvida, deixa a mensagem aqui no mural da plataforma ou manda mensagem para mim no WhatsApp que eu ajudo vocês nas dúvidas, tá bom? Boa semana para vocês. Lembrem que quinta-feira é feriado e sexta-feira é ponto facultativo, ou seja, não teremos aula, tá bom? Até a próxima semana. Tchau, tchau.